Maravilha. Bom, então estamos aqui nesta manhã, aqui no domingo. Vamos começar aqui uma nova entrevista, aqui um bate-papo aqui com Almir, mais conhecido como Sampaio, do canal RF, né? Fator RF. Fator RF. Como é de costume, antes de começar o nosso bate-papo, eu quero falar um pouco do canal Corporativo 4F, né? Qual é o intuito do canal. Corporativo 4F é um canal que foi desenvolvido para poder reunir empreendedores, comerciantes, a se conhecerem, a fazer troca de serviço, permutas, enfim, para ter um bom relacionamento, para ajudar aí na nossa região com esse trabalho. O significado de Corporativo 4F são os 4 pilares para uma empresa dar certo, que é fé, foco, firmeza e fidelidade. E aqui nesta manhã nós vamos bater um papo aqui com o Almir, o Sampaio. Vamos saber um pouco sobre a história dele, já deixando claro aqui no início deste bate-papo que o Sampaio ele não atua como empreendedor nesta área que nós vamos falar hoje. É mais uma questão de incentivo a pessoas aí que têm desejo, têm vontade de mexer com eletrônica, que é possível você desenvolver aí um projeto, estudando, pegando um pouco de informação de outro. Ele não atua, ele não presta serviço com esse trabalho, tá? Então não adianta de repente as pessoas quererem, eu quero entrar em contato com ele, embora nós vamos deixar aqui o link do canal dele lá, mas aí vocês vão conversar com ele, sei lá, pode até rolar aí alguma permuta, alguma coisa, não vamos dizer que não, mas ele não vive disso, tá? O trabalho dele é outra coisa. E também quero falar aqui que além dele ser uma pessoa aí que muito expert nessa área, ele é o meu irmão de sangue, né? E nós trabalhamos junto também. Então vamos iniciar agora aqui com a apresentação. Almir, fala aí o seu nome, a sua idade, se é casado, filhos, é natural da onde? Bom, eu sou Almir Rodrigues Sampaio, conhecido como Sampaio. Na faixa de radioamadorismo, sou conhecido como Sampaio. Também sou conhecido como Almir Sampa, na área da música, que eu também tenho como hobby a música. E, bom, pode me chamar de como quiser, né? E eu criei o canal Fator RF Positivo para ajudar as pessoas que gostam de eletrônica, tem eletrônica como hobby, ou que querem também fazer da eletrônica a sua profissão, para desmistificar algumas coisas sobre a eletrônica. A eletrônica é um ramo onde tem muito, eu ouvi falar, parece que é assim, né? Então eu resolvi montar o canal para mostrar que é possível você atuar na área de eletrônica sem precisar ter aquela prateleira cheia de equipamentos caros, né? É lógico que se você tiver, é muito bom. Mas você não precisa daquilo tudo. Então você pode atuar na área de eletrônica tendo apenas um meter, um ferro de solda e uma coisa que é imprescindível, conhecimento. Você tem que adquirir conhecimento, você tem que estudar. Não adianta você ter uma prateleira cheia de equipamentos se você não souber usar eles, ou para que servem, né? Então o canal eu fiz para isso, para ajudar as pessoas a ter uma visão mais simplificada da eletrônica. Tá, vamos ajudar as pessoas a te conhecer um pouco melhor. Vamos começar lá de trás. Como você começou a mexer com eletrônica? Eu sei como você começou porque você é meu irmão, mas explique para as pessoas aí, de onde que veio a sua origem, o que levou lá atrás, quando você era um menino, a começar a mexer com eletrônica. E como você fez esse curso, que é o mais interessante, né? Bom, eu sempre tive um fascínio pelas coisas da eletrônica, principalmente o rádio e a televisão. Mais o rádio. Quando eu era criança, eu não apenas ouvia o rádio. Eu ouvia o rádio e ficava tentando imaginar como que aquela voz que estava sendo falada a quilômetros de onde eu estava, chegava até o rádio. Eu sempre tive essa curiosidade e eu era muito criança. Eu acho que eu tinha uns 6 ou 7 anos de idade. Quando a lembrança mais antiga que eu tenho de ter tido esse pensamento. E eu sempre fui curioso, eu não podia ver nada que eu queria desmontar, porque eu imaginava que havia um segredo oculto dentro do equipamento eletrônico. Lógico, é uma visão de criança a respeito, né? Sim,
Então eu queria abrir para ver. Uma fantasia, na verdade. Eu queria abrir para ver que segredo era aquele que tinha ali dentro. E eu abria, tinha componentes eletrônicos, nada mais do que isso. E então o meu interesse por eletrônica sempre foi nessa área. E eu sempre ouvi muito rádio. Eu tinha um rádio GE antigo, gigante, que tinha várias faixas. E eu também ficava fascinado em ouvir rádio do exterior, que a gente ouve muito em ondas curtas. Ou ainda hoje, se você conseguir um rádio de ondas curtas, você vai ouvir. É a BBC de Londres, você vai ouvir rádio de Tóquio, de tudo quanto é lugar do mundo. Isso é uma coisa fascinante também. Bom, passado esse período de criança, eu comecei a me interessar, porque eu via no rádio FM algumas emissoras que não eram profissionais, que eram pessoas comuns que estavam transmitindo ali no FM, as famosas rádio piratas. E eu comecei a me interessar por aquilo. E eu queria saber como fazer, como funcionava. Até que eu tive uma ideia. Isso nessa época eu já tinha 13 anos mais ou menos de idade. Eu tive uma ideia. Foi lançado nessa época um microfone, chamava microfone espião, que ele transmitia no rádio. Você deixava ele num lugar e você sintonizava no rádio ali, tudo que estivessem falando naquela sala você ouvia no rádio. Saía no rádio. Aí eu falei, peraí, esse microfone espião é um transmissor de FM. E aí o que eu fiz? Eu tive a ideia de pegar e ligar ele numa antena. E alimentar ele com uma, em vez de colocar uma pilha, alimentar ele com uma fonte. Surgiu minha primeira rádio pirata. É Rádio System na época, né? System FM, né? E aí através desse pequeno transmissor, eu comecei a entender o funcionamento ali dos circuitos. Sem saber o nome dos componentes nem nada, mas eu já entendia mais ou menos como é que funcionava. Era meio que um instinto, na verdade, ali, né? Aí através desse transmissor eu conheci as pessoas que já tinham rádio pirata. E eu fui na casa dessas pessoas e eles me deram o esquema. E aí eu comecei a montar o próprio transmissor. E a partir daí eu comecei a estudar a respeito. Pegar a literatura, ia na banca de jornal, onde eu encontrasse alguma coisa sobre eletrônica, eu comprava revista, livro, e comecei a estudar eletrônica dessa maneira. E aí, depois disso, eu me tornei um aficionado por eletrônica, sempre montando circuito, sempre estudando cada vez mais, e até chegar a época em que eu ingressei no radioamadorismo, que é o 11 metros. Esse monte de rádio que vocês estão vendo aqui, né? Alguns deles são que eu mesmo montei, e outros são de fábrica, mas são rádios da faixa do cidadão. Então, a partir dessa época que eu comecei a mexer com rádio faixa do cidadão, eu atuei na área como profissional. Eu aprendi a fazer concerto, eu atuei na área como profissional durante um bom tempo. E nessa época eu fiz um curso de eletrônica pelo Instituto Universal Brasileiro. Por que eu fiz o curso se eu já sabia eletrônica? Porque eu queria conhecer todos os termos técnicos e alguns cálculos que eu não fazia ideia de como proceder na área de eletrônica. Então, para mim aprender tudo isso, aprender os termos técnicos e a fazer alguns cálculos, que é lei de Ohm e outras coisas mais, eu fui e fiz o curso de eletrônica, mesmo já sabendo eletrônica. E é o único diploma que eu tenho. Nem de escola não tenho. Então foi assim a minha trajetória. Hoje eu sou hobbyista da eletrônica, né, eu não atuo mais profissionalmente na área, mas eu poderia fazer isso se quisesse, mas no momento eu acho que ainda não é a hora de voltar para essa área. Entendi. Na verdade hoje você faz mais por hobby, porque gosta, né? E o interessante é que através do seu canal você acaba ajudando pessoas, né? Isso, de porque fato. Na verdade assim, o interessante a vocês que estão assistindo este vídeo, que vão assistir este vídeo, é que o Sampaio ele atua como se fosse um hobby, na verdade, mas como que eu posso dizer assim,
ele acaba ajudando as pessoas através do canal. Porque ele criou um canal que tudo que ele faz aqui, né? Claro que tem um monte de projeto que ainda não tem, né? Vídeo, tem alguns projetos que não tem. De um tempo pra cá ele começou tudo que ele está projetando, ele está filmando também, ele criou esse canal. E através desse canal ele tem ajudado pessoas, muitas vezes a tirar dúvida, a pessoas fazer algum tipo de... Às vezes até chega no mesmo caminho, né? No mesmo final, vamos dizer, mas de maneiras diferentes. A maioria das pessoas que fazem pergunta para mim relacionado à manutenção de rádio faixa cidadão ou de rádio amador, o que estudar para aprender a fazer esse reparo, né? As pessoas têm muita dúvida. Existem pessoas dando curso por aí, mas eu acho que eu sempre respondo que a eletrônica básica, aprender eletrônica básica e depois disso aprender como funciona, porque um rádio de casa, ele só recebe. Então, você aprendeu eletrônica básica, você repara aquele rádio. Um rádio transceptor, que é um rádio que esse, que ele transmite e recebe, ele tem uma parte, que é a parte de transmissão, que ela é um pouco diferente da recepção. Então, a pessoa tem que aprender como funciona esse sistema, né? E outra, tem vários fatores nisso aí também, né? Tem questão de potência. Isso, tudo. Não é simplesmente, eu vou transmitir e vou receber. Então, mas existe potência de recepção e potência de transmissão, né? Que às vezes a pessoa não chega em um determinado lugar porque ela não tem uma potência adequada, né? A grande diferença é essa, para esse tipo de rádio, né? E é uma área que é muito bem remunerada, essa área aí. Hoje, quando eu trabalhei na época com isso, não tinha tantos radiooperadores, não tinha tantos rádios. Dava até para ganhar um dinheiro, mas não era como hoje. Hoje, se você procurar no YouTube, você vai ver pessoas reparando esse tipo de equipamento e ganhando bastante dinheiro. Então é uma área muito bem remunerada. Porém, é uma área bastante concorrida. Por quê? Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais você for conhecido, maior vai ser a sua valorização em termos de cobrar, de cobrar o serviço, sim, né? Sim. Então é uma área boa. A pessoa tem que se qualificar então Sim, também, né? sim. Não é apenas, eu sei mexer um pouco e já vou, né? Que nem nós estamos falando aqui, que hoje ele não vive disso, né? Mas pessoas podem assistir esse vídeo e ter isso aí como um nicho de mercado. Só que ela também tem que se qualificar, né? Se capacitar, fazer curso. E ainda eu vou um pouco mais longe, que eu acredito que tem a questão também do dom, né, Sampaio? A pessoa também tem que amar fazer o que faz. Então, né? O dom, eu sempre digo que é o seguinte: o que é o dom segundo o que eu entendo? O dom é a vontade de fazer alguma coisa independente de qualquer outra coisa. Ou seja, se você tem condições para praticar eletrônica, beleza. Se você não tem condições e você pratica, você tem o dom. Eu não tenho nenhum equipamento aqui que seja absurdo, sabe, nada. Tudo que eu faço aqui é com coisas simples. Todos os equipamentos que eu tenho aqui são simples, a maioria foi eu mesmo que fiz, eu mesmo construí. Então, o dom eu acredito que seja a vontade de fazer uma coisa acima de qualquer outra coisa, né? E nem sempre vai ser da forma que você sonhou, imaginou, né? Existem frustrações. Na verdade não é. Na verdade nunca é, né? E o dom é você persistir. Sim. É como aprender um instrumento, né? O instrumento é uma boa maneira de mostrar isso. Por exemplo, quantas pessoas que querem aprender a tocar violão e quantas pessoas realmente aprendem? Por quê? Porque se você tem o dom, você vai fazer só aquilo até você conseguir aprender. Se você não tem o dom, a dor nos seus dedos vai impedir você de fazer isso. Então você não tem a vontade de fazer aquilo acima da dor. Então você não tem dom, né? A vontade de você fazer, independente de qualquer coisa, ela tem que ser maior do que a frustração, né? É o dom. E falando nessa questão de dedicação, a gente vê que, como ele é meu irmão, eu
acompanho aqui, né? A gente vem aqui, bate um papo no estúdio dele aqui muitas vezes. É horas e horas, né? É horas. Que você passa aqui trabalhando nos seus projetos, né? E detalhe, né? São horas e horas livre, né? Livre. Porque nós temos que nos sustentar, nós temos que buscar o nosso recurso. E o interessante que eu admiro na questão aqui do Sampaio é que ele tem essa pegada, né? Ele tem a capacidade, e quem dá é Deus. E ele tem a capacidade de fazer acontecer. Como depois até a gente, vamos fazer paralelo aqui, tirar uma foto ou gravar um pouquinho naquela maquininha de CNC que você fez. A gente pode pegar um trecho do vídeo, vídeo lá, né, da máquina CNC, né? A máquina CNC é uma coisa interessante, porque antes de eu construir essa máquina, bom, então a máquina CNC, como eu falei, eu fazia tudo na mão, até que um dia eu conversando com um amigo meu aqui no rádio, ele gosta de aeromodelismo, né? E ele falou, eu uso uma máquina CNC aqui para cortar minhas peças de aeromodelo e tal. Por que você não monta uma CNC para desenhar as placas para você? Eu falei, puxa vida, né? Quando ele falou assim, uma máquina CNC para fazer as placas de circuito impresso, na minha cabeça veio aquela máquina gigantesca, né? Que você vê por aí, você vê na internet. Sim, sim. Aí ele falou, não, é simples, eu mesmo montei a minha, e eu deixei quieto isso. Continuei desenhando placas à mão. Vai. Até que um dia, eu comecei um projeto que ia ser bem complicado, bem complexo de fazer os desenhos na mão. E aí eu falei, poxa, o cara falou aquela vez, o papai falou da máquina CNC. Daí eu fui estudar isso na internet. E aí eu vi que não era aquele bicho de 7 cabeças que nem eu imaginava um negócio, né, absurdo. E eu comecei a estudar aquilo. Fiquei uma semana, 2 semanas. Depois de umas 4 semanas, um mês mais ou menos, pensando sobre aquilo, eu sempre faço isso, eu sempre penso muito antes de começar a fazer alguma coisa. Depois de chegar a uma certa conclusão, eu falei, eu vou montar uma máquina dessas. E aí, a partir daí, eu comecei a comprar as peças e tudo, e ver como ia ser melhor. E aí eu montei a máquina CNC, que o Sandro vai colocar um trecho dela trabalhando aí, né? Tá terminando a furação, hein? Daqui a pouco a gente vai ver aí a placa fora da mesa. Que me ajudou nos projetos que eu faço hoje em dia. Antigamente eu ficava limitado porque se o projeto era muito grande, para mim fazer o desenho à mão, até não era difícil, mas perfurar depois todos aqueles furos. O último rádio, que é esse aqui, eu vou mostrar aí. Eu quero que você fale um pouquinho desse rádio. Esse último rádio que eu fiz aqui, o software contou lá que tem 280 furos na placa dele. Então, eu até quando eu vi lá no software, eu dei risada. Falei, puxa, se eu fosse fazer 280 furos na mão, primeiro que eles não sairiam todos retos, né? Segundo que ia demorar uma eternidade para fazer. E hoje em dia não, hoje a máquina faz tudo para mim. Então vamos falar um exemplo desse rádio. Quanto tempo você levaria para desenhar uma placa dessa na mão e furar? E quanto tempo mais ou menos levou no CNC? Essa placa aqui, depois que eu fiz um projeto lá no computador, eu ia imprimir ela num papel, eu ia imprimir o desenho num papel, aí eu ia colocar em cima da placa virgem, aí eu ia perfurar antes, fazer todos os furos antes, depois eu ia tirar o desenho de cima da placa virgem, e aí eu ia ligando os furos através de trilhas com a caneta. Esse processo nessa placa ia levar mais ou menos um dia todo para fazer, um dia todo para fazer,
e não ficaria um desenho bonito, perfeito. A máquina, depois que eu terminei o desenho lá e enviei para o software, a máquina fez em 40 minutos. 40 minutos. O desenho, né, as trilhas e a furação dela. Em 40 minutos ficou pronta a placa. Facilitou muito sua vida, né? Sim. E sem contar que assim, que nem você falou, na mão não ficaria tão perfeito, né? Na mão você faz, mas é aquele negócio. Uma reta é quase uma reta, né? Entendi. É sempre... E já na máquina, como é feito pelo fácil. computador, ela é exata, né? Exato. Exato. O que tá lá sai na A máquina não erra. O que pode errar é a gente. Eu mandar alguma coordenada errada e iniciar errado, e daí vai errado para sempre. Depois, se você tiver até, eu creio que você deve ter algum... Você tem vídeos, né? Eu tenho vídeo. Eu quero ver se a gente anexa desde rádio. Eu vou tirar para você alguns prints da placa. Isso. Do desenho que foi feito e depois da montagem aqui, né? De como foi feito. E depois, se quiserem assistir o vídeo passo a passo também, vocês vão entrar no canal dele lá. Deixa eu conhecer um pouco mais, né, assim, a fundo, como eu chamo de, o meu hobby eu chamo de rádio experimentador, que é sempre na área de experimentação. Eu tenho uma ideia, geralmente é assim, eu tenho uma ideia e aí eu tenho que botar isso em prática. Então eu começo a desenvolver o projeto de como vai ser o rádio e depois aí vai indo. Então lá no canal vocês vão ver como é que funciona mais ou menos. Tem vários projetos, né, que você já fez. Inclusive eu já postei alguns vídeos, repostei, né? Tem no seu canal. Cobrar até um direito autorais aqui, né? Tem no seu canal, tem da CNC fazendo placa. Isso, tem alguns vídeos aí de projetos já que o Sampaio fez, né? E aí, como vocês vão assistir no vídeo, vai ter o link do canal dele. Se inscrevam lá no canal dele também, lá comece a participar. Principalmente o público que gosta, né, de mexer nesse tipo de serviço, que é mexer com rádios, com eletrônica no geral. A né? eletrônica embora essa área onde eu atuo mais, que é a rádio experimentação, que é transmissão e recepção, ela é específica e não é, né? Porque muitas pessoas que são inscritas no meu canal nem sabia da existência do radioamadorismo, desconhecia totalmente. E através de assistir um vídeo meu, acabou descobrindo que aquilo era uma coisa que ela queria para ela também. Sim. Que ela gostou e passou a praticar esse hobby. Despertou, né? Porque vamos falar na geração de hoje, não sabe que é um peixinho, não sabe que é um radioamador. E ainda as pessoas falam, mas isso existe, tem muita gente atuando ainda. Aliás, tem um amigo que é radioamador, que ele sempre fala o seguinte: quando tudo falhar, o radioamador vai ser o meio de comunicação. Exatamente. Quando a internet cair, se acontecer alguma coisa, como às vezes acontece, por exemplo, num caso de inundação, num caso de tempestade, onde a energia cai, você fica sem internet, fica sem nada, o rádio funciona na bateria do carro. Muitos colegas nossos já atuaram nessa área, em lugares onde teve desastres naturais, e ajudando as pessoas a fazer a comunicação através do radioamadorismo. Principalmente pessoas que moram em área rural, né? Isso. Que não tem sinal de internet, inclusive eu, né? Que nós vamos ver se a gente coloca lá uma estação lá na futura Pousada Esperança também. Outra coisa que você falou teve uma época em que a gente descobriu o computador. Eu conheci computador nos anos 90, quase anos 2000 já. E uma coisa interessante é que você pode acoplar o seu rádio no computador também. Eu descobri isso aí também, que você pode fazer uma transmissão digital com o rádio. Você pode transmitir imagem, você pode transmitir texto. Tudo linkado no computador. Tudo linkado no computador. É outra área interessante também do rádio. O radioamador, ele é uma coisa que ele existiu lá no passado e ele ainda está vivo, né? Outra coisa interessante de lembrar é que o telefone celular que a gente usa hoje em dia, ele só existe hoje porque os radioamadores usavam rádios móveis. E através desses rádios móveis foi se descobrindo uma tecnologia para deixar ele cada vez menor. Até tem um rádio aqui, eu vou mostrar aqui.
Este rádio aqui, ó, é um rádio em VHF. Ele tem um teclado numérico aqui, vocês podem ver aqui, ó. Houve uma época em que os radioamadores ligavam um receptor na linha telefônica, chamava telepet, uma coisa assim. E onde ele estivesse na rua, ele discava pelo rádio e ele usava a linha telefônica dele. Então, esse aqui foi o primeiro telefone celular que a gente conhece. Então, o telefone celular, ele nasceu do rádio amador. Se não fosse os caras testarem, usarem, as pessoas não tinham se ligado que você podia usar um telefone móvel, né? Na verdade, como o Sampaio aqui disse, através do rádio amador, que despertou em alguém aí que, né, tinha ou tem um conhecimento maior e recursos, né? E acabou criando os telefones celulares. Se você tiver curiosidade de procurar na internet os primeiros telefones celulares, ele é, acho que umas 5 vezes maior que esse aqui, ó. Era aqueles... como que era aquela marca? Um grandão, assim? O Vesper, né? Tinha o Vesper, tinha também os primeiros celulares que existiam lá, né? Antes daqueles Motorolas, existiam os primeiros mesmo de verdade, eram gigantescos. Por quê? Porque assim, os radioamadores, eles usavam o rádio normal, acionando a sua linha telefônica, que ficava na casa com um receptor. Na verdade, um transceptor, né? Que você falava aqui, o seu receptor passava para a linha. Quando alguém falava lá, o seu transmissor transmitia para você aqui. Então, você usava parte do seu rádio e parte daquele telepet que estava lá. O primeiro celular, ele não tinha telepet, ele era o telefone todo. Tudo dentro dele já. Dentro dele. Então ele era muito maior. Já era uma tecnologia avançada dentro de um animal, né? Um cavalo. Era gigante, né? Então, se tiver curiosidade, procura e vocês vão ver que é aqueles enorme. Telefonão que os caras usavam na guerra, lá, quer ver, parece algum filme, é isso aí, né? São rádios. Rádios, né? São transceptores. E eles funcionavam como se fosse um telefone, né? E daí nasceu o celular que a gente usa hoje. Então, tudo que a gente vê hoje em dia tem transmissão e recepção. Por exemplo, o seu modem, ele é um rádio. Ele transmite e recebe. Em forma de RF, ele transmite os dados do seu computador para a central de internet. Quer dizer, minha internet é ligada por cabo. Mas em algum momento ela é transmitida por rádio. Sim, ela tem algum aparelho acoplado ali. Seja através do seu roteador, ou através do repetidor de telefone celular, que é um rádio também. É um rádio transceptor que transmite e recebe, né? E então tudo que a gente vê hoje em dia tem a radiofrequência, né? Que é essa possibilidade de você transmitir a voz ou dados através do ar para um outro receptor. É uma coisa maravilhosa, né? Essa questão, eu inclusive já tive no passado, no PX, muitos anos atrás, e cheguei a ficar fascinado por isso aí, porque é impressionante. Na época que a gente nem tinha condição de ter telefone, né? Que naquela época lá só tinha telefone quem tinha ações, né? O telefone era ação, era né? Comprado como se fosse uma ação, né? Da empresa telefônica. E nós não tinha condição de ter um telefone, então eu tinha um PX na minha casa, que eu morava com minha mãe, a minha irmã tinha na casa dela, o Sampaio na casa dele, e a gente se conversava. A gente conversava todo dia à noite, à tardezinha. A gente tinha um canal que a gente deixava já programado para conversar, e a gente sempre conversava à noite, né? É maravilhoso. Bom, mais alguma coisa a acrescentar, Sampaio? Então, essa é a área do rádio, né, que pouca gente conhece. Acho que esse vídeo vai ser interessante para muita gente, os jovens, né? Descobrir, né, essa face do radioamadorismo. Sim. E de saber que todos os equipamentos que a gente tem hoje em dia são transmissores e receptores. E para falar sobre a área, por exemplo, se você vai fazer manutenção e um equipamento, por exemplo, de dados, você tem que entender de programação. Se você vai fazer a manutenção num roteador, você tem que entender de eletrônica.
de transmissão e recepção, para você saber o funcionamento daquilo ali, né? Hoje em dia acho que pouca gente faz manutenção nesses equipamentos, né? Ficou muito moderno, né? Às vezes quando é mais fácil você trocar. Sim, sai o mais moderno, você troca. Mas enfim, existe essa área, existe esse campo, né? Se pessoas se interessarem aí, querer aprender um pouco mais aí, existem cursos, né? Existe muita gente na internet. Muita gente que dá curso. E a área que existe bastante demanda é a área de radioamadorismo. Essa é uma área que tem bastante demanda. Hoje em dia tem uma coisa interessante que antigamente, na época que eu fazia manutenção, não existia. Eu só poderia reparar rádios de pessoas que moravam aqui na minha cidade. Então eu não tinha como alguém me conhecer fora da minha cidade para me mandar um rádio. Hoje não. Eu tenho colegas que trabalham com manutenção de rádio, que mora no Paraná e recebe rádio do Brasil todo, via SEDEX, via outros meios e o cara conserta e depois manda de volta. Então é outra coisa que... acaba um ajudando o outro, outra coisa que melhorou foi essa logística, né? E a internet contribuiu para isso, porque para você encontrar alguém que faz manutenção num rádio, hoje em dia é muito fácil. É só você no YouTube, a maioria das pessoas tem canal no YouTube, tem lá o contato. Se você tem um equipamento que precisa de reparo, você vê o contato, entra em contato e manda, muitas vezes lá para o Sul, para o Rio de Janeiro, sei lá para onde. E aí o que acontece? Você vai mandar para aquele que tiver o seu nome mais bem comentado. Sim, olha lá os comentários, entra em contato com alguém que já levou, já consertou. É mais fácil hoje em dia você trabalhar nessa área, né? Quem sabe minha aposentadoria seja nessa área, né? Então, Agora, assim, eu penso que, como eu sou um hobbyista e eu gosto muito disso, e já trabalhei nessa área, eu não queria misturar o hobby com a profissão, porque eu perco 5, 6 horas fazendo um projeto aqui, mas quando eu vou reparar um equipamento, não é o mesmo prazer. É profissional, é diferente, né? Mas é aquele negócio, né? Como a gente destacou no começo da nossa entrevista, do nosso bate-papo, mas nós não sabemos de nada, na verdade. Sim, né? sim. De repente, através desse vídeo, através pessoas vão assistir, vão ter dificuldade, vão entrar no seu canal, vão acabar sendo lá pessoas inscritas no seu canal, participando. De repente pode se tornar amanhã ou depois uma coisa que venha a ser remunerado, né? Não é um pensamento hoje, mas a nossa cabeça muda de anos e anos, né? A mente que nós tínhamos lá com 30 anos era uma, com 40 outra, parece que cada 10 anos a gente vai evoluindo, vai mudando. A profissão na qual hoje eu atuo, né? Que eu trabalho, onde eu realmente ganho dinheiro, eu também gosto, porque eu trabalho como motoboy. Eu não sei até quando vou ser capaz de pilotar uma moto e ficar algumas horas em cima da moto, mas eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Mas é que chega uma hora que o vigor acaba, né? Uma hora que pode ser que ficar aqui dentro, fazendo reparo, seja melhor do que estar na rua. E que nem, por exemplo, nós trabalhamos na mesma área, né? O Sampaio trabalha comigo já há vários anos, mas eu, por outro lado, embora eu seja mais novo que ele, mas eu já estou um pouco cansado de fazer aquilo que eu faço. Não é muito mais o meu foco, mas aquilo que eu falei, para mim chegar até o meu objetivo eu tenho que passar essa fase. Mas a minha ideia é lá, terminar a Pousada Esperança e um dia viver de lá. E acredito que uma hora ou outra o Sampaio pode ser que mude o seu conceito, né? E venha realmente a poder começar, porque isso aqui é rentável. Que ele não quer nesse momento. Sim, isso né? Como eu falei. Porque às vezes alguém pode estar assistindo esse vídeo e falar assim, mas é rentável? Claro que é rentável, tem uma demanda. A demanda existe. Talvez a demanda seja até maior do que os profissionais na área, né? Eu acredito que seja, até porque assim, como toda a profissão tem pessoas boas e tem pessoas não tão boas, né? Então a questão de você ter bastante cliente é você se destacar no meio de muitos que tem, né? Eu acho que tem campo para todo mundo, né? Agora aqueles que se destacam mais vão ter mais cliente e vão ter uma remuneração melhor. Isso acontece em todas as áreas, né? A pessoa trabalhando honestamente,
E, claro, vai ter os retornos, vai ter as dificuldades, como tem em qualquer área, né? Tem, né? Isso mas como no começo o Sampaio falou para mim, eu não sou um empreendedor, eu até falei para ele, não, você é um empreendedor. O que ele faz aqui é um empreendedorismo, apenas hoje ele não vive disso, o ganho, o sustento dele não vem disso, mas pode se tornar vir um dia. Nesse bate-papo, nós estamos deixando aberto aqui, porque pode acontecer. Ah, sim, né? É verdade. Pessoas podem te procurar, de repente, através desse vídeo aqui, pessoas podem te procurar e falar, Sampaio, eu tenho aqui um PX aqui parado, ou algum jovem pode falar, eu nunca te ouvi falar nisso, gostei, você tem algum rádio para me vender, você conhece alguém que vende, e as coisas começam a acontecer. É uma coisa interessante que já aconteceu de alguém querer mandar um rádio para mim reparar aqui, né? Mas é assim, eu sempre falo, olha, eu até posso pegar um rádio para fazer um reparo, mas como eu não posso despender de muito tempo, a pessoa também não pode ter pressa. Sim. Né? E outra coisa, se eu pegar um rádio para fazer um reparo aqui, eu vou usar para fazer material para o canal. Né? Então, quer dizer, fazer um reparo já não é rápido. Fazer um reparo, para mim que não estou na área, é mais demorado, porque eu não tenho o tempo todo para mexer. Fazer um trabalho desses, com o tempo que eu possuo, e ainda fazer um conteúdo para o canal é muito mais demorado ainda. Né? Porque tudo que você vai fazer você tem que explicar, você tem que mostrar porque é assim. Então, quer dizer, aí a própria pessoa fala assim, puxa vida, então é melhor eu mandar para outra pessoa. Falei, mas desde que a pessoa tenha paciência, porque assim, é que nem quando uma pessoa manda restaurar um carro. Reformar um carro é uma coisa, restaurar é outra. É diferente. Normalmente, as pessoas que levam um carro para ser restaurado, ele não tem pressa. A própria pessoa fala para ele, ó, seguinte, o seu carro vai demorar talvez 2 anos para ser restaurado. Mas o cara não tem pressa, porque ele sabe que aquilo ali é uma joia para ele, que uma hora que vir, aquilo ali vai ser uma coisa maravilhosa. É uma área que existe também a restauração de rádios antigos. Que nem eu tenho um rádio aqui, né, que é esse aqui, ó, de baixo. Esse é um rádio da década de 80. Esse rádio eu não restaurei ele, eu recuperei. Porque eu tive que fazer uma modificação nele. Mas existem pessoas que fazem um restauro desse tipo de rádio aqui. É uma outra área também, que aí já envolve mais a estética, envolve a eletrônica, mas também envolve a estética, né? É uma outra área também que existe demanda também. Tem pessoas que é apaixonado por isso aqui, então ele quer ter aquilo bonito. Ele quer que fique da mesma forma que era. Ele quer fazer um enfeite na estação de rádio dele com aquele rádio. Existe também essa área aí. Maravilha. Então eu acredito que seja isso, né, Sampaio? Eu também acredito. Eu espero que esse vídeo e os vídeos do meu canal sempre inspire alguém a, se tiver vontade, de iniciar nessa área da eletrônica de experimentação ou de fazer reparo, né? E o objetivo do canal e o meu objetivo é esse, é inspirar pessoas que às vezes nem sabem que tem essa vontade a começar a praticar a eletrônica. Maravilha. E até mesmo pessoas que muitas vezes já está na caminhada, até tem essa perspectiva, mas devido a circunstâncias da vida, muitas vezes acha que não vai conseguir chegar. Né? Eu costumo dizer assim, se você quer fazer, você encontra uma maneira. Ou seja, equipamento, essas coisas aí são boas, mas não substitui o conhecimento. Então, se você quer fazer, você faz. Você procura conhecimento, você estuda. Se você não quer fazer, você encontra uma desculpa. Sempre, né? E com boa vontade e um bom esforço, e você se dedicando, acredito que ele quis dizer isso, que com poucas ferramentas, muitas vezes você faz alguma coisa acontecer. Com pouca ferramenta e muito conhecimento você faz. Faz acontecer. Com muita ferramenta, sem nenhum conhecimento, você não faz nada. Tem muita gente que tem oficina montada aí que trabalha... Isso é para qualquer área. Não é só para eletrônica não, para qualquer área é assim, né? Então é isso aí. Tá bom. Então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no canal 4F. Corporativo 4F. Corporativo 4F. A oportunidade de estar podendo falar aí com as pessoas. E é isso aí. Muito obrigado. Também quero agradecer a todos aí que vão assistir esse vídeo. Se inscreva no canal Fator RF,
entre em contato com o Sampaio, tirar algumas dúvidas, bater um papo. E também se inscreva no nosso canal Corporativo 4F. E se você é um empreendedor ou ainda tem um sonho de ser um empreendedor, entre em contato com nós. Se você já é, nós vamos contar a sua história. Se você não é, nós podemos te ajudar através de experiências e tantas outras coisas a você se tornar um empreendedor. E pode contar a história também sem ser empreendedor. Porque... Pode também, porque a história é história, entendeu? Não é a história só do empresário. Porque ninguém nasceu empresário, ninguém nasceu empreendedor, né? Exato. Todo mundo teve um caminho para chegar até lá, né? Ok? Um abraço a todos, até a próxima, Deus abençoe. Falou!